Muito bom dia, gente! Ou boa tarde, boa noite, não sei quando tu tá assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar a nossa saia Sevilha. Essa saia é uma saia translaçada e ela tem duas formas de acabamento, amarração e com botões, e eu vou ensinar essas duas formas de acabamento nesse vídeo. E se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na legenda o link para te poder adquirir o molde da tua saia Sevilha e costurar aqui junto com a gente. Uma coisa importante, eu vou deixar aqui na legenda a especificação de tamanho de tecido que tu precisa para confeccionar cada tamanho. Estou usando aqui um tecido two-way, tá? Que é bem parecido com um crepe Amanda, mais ou menos. Mas essa saia dá para ser confeccionada em vários tecidos diferentes. Eu tô fazendo nesse tecido que é um pouquinho mais encorpado, porque eu quero aproveitar tanto pro inverno quanto pro verão. Mas dá para usar sarja, tweed, viscose, linho, crepe, algodão. É uma saia realmente muito versátil. Se tu quer ela mais estruturada, usar um tecido mais estruturado. Se tu quer ela com bastante movimento, um tecido mais leve. Vamos então começar o processo para confeccionar a nossa saia Sevilha. E o primeiro passo para a gente poder confeccionar a nossa saia é o corte do nosso molde. Então, se tu já adquiriu o teu molde, já imprimiu lá dentro da plataforma, se tu imprimiu em A4, tu montou assim que nem eu preferi unir com fita crepe, mas dá para usar durex, cola bastão, cola líquida, até cola bonder se tu quiser. Ou tu pode ter impresso no formato plotter, que ela já vem em uma única folha. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é como posicionar o nosso molde no nosso tecido. Vocês vão ver que em todos os moldes aqui da plataforma, eles têm uma linha bem no meio, tá? Que indicam o sentido do fio. Tá, Cacá, mas o que é o sentido do fio? O sentido do fio nada mais é do que uma indicação de como a gente vai posicionar o nosso molde em cima do tecido. O sentido do fio, ele sempre fica paralelo à nossa auréola do tecido. Ou auréola? Não sei, peraí. Ourela do nosso tecido. Então, voltando, o nosso sentido do fio, ele sempre fica paralelo à ourela do nosso tecido. Tá, mas o que é a ourela do nosso tecido? A ourela do nosso tecido nada mais é do que a lateral dele. Quando a gente compra um tecido, a gente escolhe ali a metragem, eu quero 1 metro. Quanto o nosso tecido tem de largura? Essa largura é delimitada, né, por duas extremidades. Essas extremidades são as ourelas do nosso tecido. Então, a ourela do nosso tecido normalmente tem esses fiozinhos assim. Ela tem uma goma, dependendo do tecido. Às vezes é com outra coloração. Enfim, isso aqui é a ourela do nosso tecido. Então, o nosso molde sempre vai ficar paralelo a essa lateral do nosso tecido. E uma coisa importante que acontece no molde da nossa saia Sevilha, acontece em alguns outros moldes aqui da plataforma também, que é quando o nosso molde está escrito aqui dobra do tecido. O que significa essa dobra do tecido? Quando a gente for posicionar o nosso molde em cima do nosso tecido, essa parte aqui que está escrita dobra do tecido vai ficar realmente em cima da dobra do tecido. E depois que a gente cortar, a gente vai abrir. Esse molde está nos indicando que ele está pela metade. Então aqui ele vai ser espelhado e aí sim a gente vai ter o nosso molde inteiro. Então quando diz dobra do tecido, é pra gente posicionar em cima de uma dobra. Mas por que tu fez com essa tal dobra do tecido? N fatores. É mais fácil para cortar o tecido, posiciona em cima da dobra do tecido, paralelo à orelha do tecido, alfineta e corta. Tu vai ter um espaço de corte muito menor, então é mais fácil, mais rápido. E também para diminuir a quantidade de folha do nosso molde, porque principalmente para quem monta no formato A4, quanto mais folha, parece que mais complicado é montar o nosso molde. E também economizar papel na hora da impressão. Perfeito! Expliquei aqui a função do sentido do fio, sabemos que ele fica paralelo à orelha do nosso tecido e essa minha primeira saia eu vou fazer com acabamento de amarração. A próxima saia que eu vou fazer no final do vídeo, eu vou mostrar como faz o acabamento dela para colocar botão. Então, vou cortar e depois a gente vai para a melhor parte, que é costurar. Vamos lá? Perfeito! Cortamos todas as partes do nosso molde e agora a gente vai para a parte da costura. Só que depois que eu cortei todas as partes do meu molde, eu transferi as minhas pences para o meu tecido, do lado avesso dele. Como que eu transfiro as pences? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, tô aqui com a parte da frente da minha saia, que tem que cortar 2 vezes. Eu vou posicionar o tecido bem em cima
do meu tecido, vou posicionar o meu molde bem em cima do meu tecido, já recortado. E como que eu transfiro essa pence para o meu tecido? Eu tô usando aqui um giz de tecido, mas tu pode usar também uma caneta mágica, que também é para tecido, que sai com o ferro, tanto faz, ou até mesmo caneta normal. Só vai ter que te atentar porque a caneta normal depois não vai sair, tá? Eu marco essas pences pelo lado avesso, então esse aqui é o lado direito da minha saia e esse aqui é o lado avesso da minha saia. Posiciono o meu molde bem em cima. Tem gente que gosta de usar carretilha, eu nunca me adaptei muito bem com a carretilha. O que eu gosto de fazer? Eu vinco aqui com o dedo, bem na pontinha da minha pence, viro o meu molde, marco com o giz. Faço a mesma coisa do outro lado. Se quiser alfinetar para ajudar melhor, vinco aqui, passo com o giz, ok. Aqui que é o final da minha pence, prendo com o dedo, levanto o meu molde e marco com o giz. Depois eu vou ter 3 pontos aqui, né? Venho com a minha régua e só ligo os pontos. Dá pra fazer também com carretilha, mas como eu comentei, eu nunca me adaptei muito bem. Já transferi todas as pences para minha saia, então as duas partes da frente. E aqui a parte das costas, também já transferi a pence. Opa! Aqui também já transferi as duas pences das costas. Para que serve essas pences? Como o nosso tecido não tem elastano e a nossa saia ela fica mais ajustadinha no corpo, essas pences ajudam para que ela fique assentada na cintura e no quadril. Perfeito? Como eu comentei, essa minha saia marrom, eu vou ensinar vocês como fazer o acabamento do cos para amarração. Então, eu tô aqui com o tamanho P do meu molde e eu cortei 2,20 metros por 8 centímetros. No caso, eu não tinha 2,20 metros inteiro, então eu cortei 1,10, 1,10, fiz uma costura e uni as duas tiras, para essa costura ficar bem no meio. Eu abri essa costura com o ferro de passar. E se a gente for fazer o acabamento do cos com botões, a gente vai cortar bem menor. Mas eu vou explicar isso depois. Então agora a gente vai para a parte da costura, vamos costurar as nossas pences. Ainda do lado avesso, a gente vai unir esses dois pontos da nossa pence e unir esse pontinho aqui. E a gente vai passar uma costura em cima dessa linha. Vamos começar sempre por essa parte de cima aqui da rebarbinha e vamos descer até lá embaixo. E um segredo para nossa pence, não dá retrocesso, apenas sai do tecido. Costura essa linha toda e apenas sai do tecido sem dar retrocesso. Eu vou mostrar na máquina como é que faz. Estou aqui na máquina, me contem aqui nos comentários se vocês gostam quando eu filmo assim, direto na máquina, mostrando como é a costura, eu acho que fica mais bem explicado, né? Teve alguém que me pediu no último vídeo, então estou tentando. Que nem eu comentei, a gente vai juntar agora pelo lado do avesso, né, essas duas pontinhas. Então aqui as duas pontinhas vão ficar ligadas, vou alfinetar para me ajudar. E aqui eu vou deixar, tá vendo que tem esse Vzinho, né? Eu vou vincar bem no final desse Vzinho. E também vou colocar um alfinete. Vou colocar mais um alfinete aqui só para dar mais segurança. E agora eu vou costurar essa pence bem em cima dessa linha que eu tenho. Vou repetir uma coisa que eu falei, a gente vai começar aqui por cima e a gente vai terminar aqui sem dar retrocesso, a gente só vai sair. Vou mostrar na máquina como é que faz. Aqui a gente pode dar um retrocesso se quiser. E agora a gente vai costurar essa linha reta. Bem em cima da linha que a gente fez. E só vai sair. Ó, a gente só saiu, não demos retrocesso nem nada. A nossa costura fica bem em cima da nossa linha. E a nossa pence fica assim, a nossa primeira pence. Essa aqui é a das costas, ainda vou fazer a outra agora, eu vou mostrar como é que ficam todas. Finalizei aqui, então, a parte das pences da minha saia. Essa daqui é uma das partes da frente. Ó, o lado avesso com uma pence.
a minha outra parte da frente do outro lado, que vai transpassar com a frente, né? Com a outra pence do lado avesso. E a minha parte das costas, ó, com as minhas duas pences, que vão encaixar bem certinho na cintura e no quadril. Agora eu vou mostrar ali na mesa como que a gente vai começar a costura das laterais da nossa saia. Tô aqui com as costas da nossa saia, com as duas frentes, e agora a gente vai fazer essas costuras das laterais. Então, a gente vai pegar direito com direito e unir aqui pontinha com pontinha. Vamos alfinetar toda essa volta até lá embaixo da nossa saia também, pontinha com pontinha, e passar uma costura, tá? A parte da frente que vai encontrar com a lateral da nossa saia é essa parte curvada, ó. Então, as duas partes da frente são curvadas, uma para cada lado. Então, quando a gente corta o nosso molde, ele é espelhado. Esse lado aqui é o lado reto, que é o que vai transpassar por cima do outro lado, e esse lado curvado é a nossa lateral. Então, a gente vai unir lateral das costas com lateral da frente. A gente vai fazer o mesmo processo dos dois lados. Então, direito com direito, vamos unir as pontinhas e passar uma costura de 1 centímetro em toda essa volta, tá? Uma costura de 1 centímetro é mais ou menos um pezinho de máquina. E depois que a gente passar essa costura de 1 centímetro, a gente vai fazer uma costura de acabamento. O que que é a costura de acabamento? Para não desfiar. Ou se tu tem overlock, passar uma costura com a overlock, ou zigue-zague da máquina reta, ou acabamento com viés. Eu optei por passar a máquina overlock porque eu tenho ela aqui. Então, vou lá para a máquina agora e fechar as duas laterais. Finalizei aqui a costura das laterais da nossa saia. Ó, essa aqui é a parte interna. Eu fiz a costura de 1 centímetro, como eu comentei, e depois uma costura de acabamento com overlock. Acabei colocando a overlock preta porque era a linha que já estava passada na máquina. Mas se for uma linha da cor do teu tecido, melhor. Então, esse aqui é o lado interno da nossa saia e a gente pode ver que ela já está tomando forma, ó. Já está perto do resultado final. E agora, antes da gente fazer a parte da amarração, que é a parte do cos dela, a gente vai fazer o acabamento das bainhas, tá? Então, vamos pegar a nossa saia, ó, estamos aqui com o sentido avesso, e a gente vai fazer o acabamento da barra de baixo dela, tá? Como que a gente vai fazer esse acabamento aqui de baixo? Aqui, ó, aqui frente, costas e a outra frente. Como que a gente vai fazer essa barra aqui? No nosso molde, tanto na parte das costas quanto na parte da frente, tem assim, ó, embaixo. Dobra, dobra. E o que isso aqui significa? Significa pra gente dobrar 1 centímetro e depois dobrar 3 centímetros. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o lado avesso, virado pra cima, vou pegar com o auxílio da régua e do giz de tecido, vou vincar. Vou marcar 1 centímetro e vou marcar 3 centímetros. Depois de marcar, eu vou dobrar esse 1 centímetro e dobrar 3 centímetros. E aí, a nossa bainha vai ficar bem larga, assim, ó. Tá? E aí, eu vou passar uma costura aqui, ó, bem rente no cantinho dessa dobra, tá? Em toda parte de baixo. Eu vou usar agora o ferro de passar para conseguir fazer essa dobra. Primeiro eu vou usar a régua para marcar. Fiz aqui as marcações com giz, com a ajuda da régua, de 1 centímetro, 3 centímetros. E agora, com o ferro de passar, eu tô passando bem nessas marcações e alfinetando. E aí a gente vai ir lá para a máquina de costura. Terminei aqui a parte da bainha da nossa saia, a parte de baixo, ó, a parte interna, parte externa, a dobra fica pra dentro. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui na bainha de baixo, a gente vai fazer nas laterais da nossa saia. Então, de uma ponta a outra, a gente fez na parte de baixo essa bainha, e agora a gente vai fazer aqui nas laterais, a mesmíssima coisa, tá? Vai fazer uma dobra de 1 centímetro e depois uma dobra de 3 centímetros. E vai fazer a mesma costura. E aí, nas duas pontas de baixo, o acabamento vai ficar mais ou menos assim. E aí, depois que a gente fizer esse acabamento, eu volto aqui pra gente fazer a parte do cos, de amarração ou com botões. Finalizei aqui os acabamentos
das laterais da nossa saia, dos dois lados. E agora a gente vai fazer o acabamento do cos de amarração, que é bem simples, tá? Tô aqui com a minha saia aberta com o lado avesso virado pra cima, marquei aqui com giz exatamente o meio, vou pegar exatamente o meio da minha faixa, que vai ser a faixa de amarração, e vou colocar direito com direito. Que nem eu comentei no início do vídeo, eu não tinha uma faixa desse tamanho, eu costurei uma. Então, vou pegar direito com direito e vou alfinetar. Direito com direito, vou fazer isso até as pontas da nossa saia. Então, vou fazer isso até aqui, com a nossa faixa aberta, tá? E agora eu vou passar uma costura da ponta da minha saia até a outra ponta, tá? Com a nossa faixa aberta. Depois a gente vai fazer o acabamento da faixa e finalizar a nossa saia. Acabei de fazer essa primeira costura aqui do nosso cos na saia. Ela fica assim, ó. E agora a gente vai fazer a primeira etapa de costura para deixar esse nosso cos embutindo a nossa saia. Então, a nossa saia vai ficar embutida no nosso cos, tanto por dentro quanto por fora. Ela vai ficar um acabamento mais ou menos assim, ó. Perfeito? Então, antes da gente fazer esse acabamento de embutir, a gente vai pegar essa tira, vai dobrar ela no sentido horizontal, direito com direito. Aqui ela já tá presa. E agora a gente vai passar uma costura em toda essa volta. Então, a gente vai fechar esse quadradinho aqui, a pontinha do retângulo, vai costurar tudo com um pezinho de 1 centímetro, tá? Que nem a gente fez ali. E a gente vai ir costurando até chegar bem pertinho aqui de onde a gente começou a nossa costura, tá? Então, a gente vai dobrar. Então, com essa tira dobrada, a gente vai ir costurando até ela chegar bem pertinho aqui dessa costura que a gente começou. Então, a gente vai costurar uns 5 centímetros pra dentro dessa tirinha, tá? Vou costurar aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó, tô costurando aqui a nossa tirinha, tá? Direito virado pra dentro, então, direito com direito, dobrei e tô costurando. Tô chegando aqui pertinho da parte que a gente já costurou com a saia. Vou colocar essa parte da saia aqui pra dentro, ó, e vou dobrar normal, tá? Com a nossa saia aqui pra dentro. E vou passar vou continuar essa costura por cima dessa outra costura que a gente já fez unindo a saia com essa tira de amarração. Vou costurar com bastante calma pra não dobrar nenhuma parte da saia. Então, ó, a saia tá aqui dentro do nosso túnel, por assim dizer, ó, e aí a gente tá dobrando ela aqui. Então, tem que tomar cuidado para essa costura a gente não pegar nenhuma parte da saia, só a parte do cos dela mesmo. E essa costura que vai dar o efeito de embutida da nossa saia. Vou costurar até onde dá, ó, dependendo do tecido que tu tá usando, não consiga fazer tanto, talvez. Porque aqui tá toda a saia, ó, toda a saia tá aqui dentro. Beleza, até aqui tá bom, senão vou forçar também. E fica assim. E agora a gente vai desvirar essa faixinha, só que antes de desvirar, a gente vai cortar excesso de linha e cortar essa pontinha aqui para poder desvirar. Beleza. Agora sim, a gente pode desvirar. Então, com muito cuidado, a gente vai puxando a nossa saia, que tá aqui dentro. E agora vem vindo a faixinha sozinha. Essa parte aqui é um pouco chata, eu acho, pelo menos. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma pinça, colocar a pinça aqui dentro e ir puxando o tecido com calma, para não puxar nenhum fiozinho do nosso tecido. Vou terminar aqui de puxar nossa faixinha, mas já dá pra ver que o nosso cos tá embutido aqui, né? Que a nossa saia tá embutida no nosso cos. Agora, eu vou repetir exatamente o mesmo processo do outro lado. Então, vou dobrar aqui direito com direito. E na hora que eu chegar aqui perto, eu vou colocar essa saia aqui pra dentro e vou costurar até onde dá. Já volto. Desvirei aqui toda a nossa faixa de amarração e já passei no ferro todinha ela, ó.
E agora a gente vai fazer a parte do acabamento para deixar o nosso cos e a nossa faixa de amarração embutida. O que eu fiz? Aqui tá aberto, eu dobrei 1 centímetro, que seria referente a essa mesma costura, e dobrei ao meio, encontrando a nossa costura com essa dobra, tá? E agora eu vou alfinetar tudo isso, toda essa parte que tá aberta, eu vou alfinetar e vou passar uma costura bem aqui na extremidade, tá? Uma costurinha reta. E já vou aproveitar e vou continuar essa costura em toda a minha faixinha aqui na extremidade da costura e vou puxar aqui, só isso. Depois que a gente finalizar isso, a nossa saia sevilha com o acabamento de amarração vai ficar pronta. Vou mostrar pra vocês. Finalizei aqui o acabamento do nosso cos, ó, o nosso cos, parte de amarração embutida na nossa saia. E a nossa saia sevilha com o acabamento do cos de amarração fica assim. Fica muito bonita, super versátil. Eu particularmente amei esse tom de marrom, tá super na moda. E agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho como faz o acabamento pra fechar em botões. É muito simples, é praticamente a mesma coisa da amarração, só que não tem toda essa tira de amarração, o cos fica até o final da saia só. E aí a gente coloca botões pra fechar. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai colocar os botões. Aparecendo de novo na videoaula e agora pra ensinar pra vocês como fazer o acabamento do nosso cos pro fecho de botão. Aqui a Maria Odete, minha manequim, já está usando a nossa saia com o acabamento do cos em amarração e eu tô finalizando a saia do acabamento em botão. E quais são as grandes diferenças? Aquela tira de amarração que a gente fez naquela ali vai ser uma tira menor, né, que nem tá especificada ali no molde, mas essa tira ela ainda tá grande pro tamanho da nossa saia, tá? Mas não tem problema. A minha, por exemplo, aqui do tamanho P, sobrou um pouquinho de cada lado e não tem tanto problema, tá? Fiz aquela primeira costura que eu falei pra vocês, igualzinho a gente fez na outra saia do cos. E agora eu vou fazer aquele mesmo acabamento, só que sem a tira de amarração. Então eu já vou direto dobrar pra dentro essa partezinha que sobrou. Eu vou dar uma refilada, né? Deixa eu fazer isso agora. Dei uma refilada, vou dobrar pra dentro, dobrar ao meio e simular aquela costura de embutir o cos em todo ele. Então eu vou passar e vou fazer essa costura de acabamento. A diferença do acabamento de botão e do acabamento de amarração é que no de botão vai ficar assim, ó, não vai ter a tira de amarração que sai aqui do nosso cos. Então a nossa saia vai ficar assim dos dois lados. Ó, tô gravando aqui desse ângulo que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de explicar. Então, aqui tá a minha tira do cos. Desse lado aqui sobrou bastante, não tem problema. A gente não vai usar, quase me queimei. A gente não vai usar esse pedaço, então vou refilar aqui, cortei fora. E agora eu vou fazer aquilo que eu já tinha comentado. A gente vai dobrar essa parte aqui pra dentro, vai passar com o ferro. Aproveitar, já vou abrir aqui a costura do meu cos. Então, passamos aqui. Agora, a gente vai dobrar e simular essa costura. Então, a gente vai dobrar rente, que nem a gente fez lá na saia marrom. Essa dobrinha rente a essa costura aqui. Então, terminei de passar aqui. Vou passar uma costura em toda essa volta aqui, dando o acabamento no meu cos. E vou fazer uma costura para fechar essa abertura. Depois disso, a gente vai para a parte dos botões. Fiz aqui, então, o acabamento do nosso cos aqui na saia preta. Ó, esse aqui é o lado interno da saia e aqui o lado externo. E uma coisa que acontece quando a gente vai fazer o acabamento do cos com botões para fechar, a gente vai ter que escolher um lado, tá? E quando eu digo escolher um lado, é o lado que vai ficar para fora e o lado que vai ficar para dentro. Então, não vai ser como o fechamento por amarração, que qualquer lado tu pode usar. Nesse aqui, eu decidi que o lado direito é o que vai ficar por fora. Então, que o lado direito abraça é o que vai ficar por fora. Primeiro de tudo, temos que fazer casinhas de botão nas duas pontas, tá? Por quê?
Eu vou botar no corpo para vocês conseguirem entender a lógica. Minha saia vai ficar assim, vai ir aqui e vai ir aqui. Desse lado, que é o meu lado que vai ficar pra fora, vai ter uma casinha de botão e eu vou pregar um botão aqui, ó, bem na minha costura, tá? Vou pregar um botão aqui, porque aí sempre eu só vou botar o botão, tá preso. Só que, pra nossa saia não ficar caindo, se ficar só o botão aqui, aqui vai cair, ó. Então, a gente também vai fazer uma casinha de botão aqui, e aqui por dentro, bem na minha costura da lateral, a gente vai colocar outro botão. Esse outro botão a gente vai colocar por dentro da nossa saia pra gente conseguir fechar ela. Perfeito? É uma lógica, ao meu ver, bem simples de entender. Então, vou fazer a casinha de botão aqui na minha máquina doméstica. A minha máquina já vem com o pezinho. Se a tua máquina não vem com esse pezinho, eu recomendo tu pesquisar o modelo da tua máquina no YouTube para entender melhor como faz casinha de botão na tua máquina, porque cada máquina para fazer casinha de botão funciona de um jeito diferente. Então, agora eu vou fazer isso, vou fazer casinha de botão nas minhas duas pontinhas, tá? E depois vou só pregar os botões. E a nossa saia Sevilha fica assim, tanto com acabamento em botões quanto com acabamento de amarração. Se tu ficou até aqui, me conta nos comentários o que tu achou dessa aula, o que tu tá achando das aulas, né, e dos moldes. Eu vou deixar o link para adquirir esse molde aqui na legenda e também especificação de quantidade de tecido para fazer essa saia. Façam bastante essa saia, me mandem foto, me mostrem. E uma coisa muito importante que eu falo em todos os vídeos, eu quase esqueci de falar nesse. Todos os moldes que eu disponibilizo aqui para vocês são moldes base, para vocês fazerem outros moldes, fazerem modificações, adaptações, transformarem e personalizarem do jeitinho de vocês. Então, façam essa saia mais curta, mais comprida, fecho com zíper, fecho com cinto, não sei. Usem a criatividade, abusem disso, aproveitem o molde, tá? Não esquece de me marcar em todas as redes sociais, @cacavalverde, coloca aqui nos comentários o que tu achou. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!